João capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Glórias a Deus, aleluias. O livro de João é as glórias do Filho de Deus. O autor desse livro foi o próprio João. O destinatário foi para os judeus e os gentios. O local e a data. João escreveu esse evangelho na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Ele pastoreou a maior igreja da Ásia, e ali ele também liderou as igrejas da região. Ele escreveu essa carta por volta de 80 a 96 depois de Cristo. Então, o propósito do evangelho de João é específico, é apresentar Jesus Cristo como o verbo divino, é apresentar Jesus Cristo como o verbo que se fez carne, o criador do universo, o revelador do Pai, o salvador do mundo, aquele que por meio dele nós recebemos a fé e nós recebemos a vida eterna. E em João capítulo 1 nós temos lá os 7 nomes de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o Verbo, Jesus Cristo é a luz, Jesus Cristo é o Filho do Homem, Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Cordeiro, Jesus Cristo é o Rei de Israel, Jesus Cristo é o Filho de Deus. No capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, Jesus Cristo, juntamente com sua mãe e juntamente com seus discípulos, é convidado para o casamento. E João registra ali o primeiro milagre de Jesus Cristo, quando ele transformou a água em vinho. E Jesus Cristo transforma a nossa vida para melhor. Jesus Cristo transforma a nossa conduta e o nosso caráter. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi transformar a água em vinho, e ele pode transformar a nossa vida sempre para melhor. E em João capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 25, Jesus Cristo saiu da festa do casamento e ele foi para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum ele ficou não muitos dias, e depois ele foi para a festa da Páscoa, a festa dos judeus, e lá ele entrou no templo, e quando ele viu o templo que estava virando mercadoria, ele fez uma limpeza espiritual, e os discípulos, olhando para Cristo Jesus, lembrou de Salmo 69, o verso 9: o zelo da tua casa me consumiu. Então Jesus Cristo fez uma limpeza dentro da casa de Deus, e depois, saindo dali, Jesus Cristo fez muitos milagres, só que João, ele não detalhou esses milagres. E através dos milagres de Jesus Cristo, nós podemos aprender que todos os milagres que Jesus Cristo fez têm um sentido. Por exemplo, em João capítulo 6, quando ele transformou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, depois Jesus Cristo ensinou através daquele milagre que ele é o pão vivo que desce do céu. E através dos milagres de Jesus Cristo, muitos se achegavam a Cristo Jesus, se arrependiam dos seus pecados,
pecados e aceitava Jesus como seu Salvador. Mas os que não aceitavam viravam opositores, que foram os líderes religiosos que se levantaram contra Jesus Cristo. E foi através do milagre de Cristo Jesus que despertou a atenção de um homem. Foi através dos milagres de Jesus Cristo que esse homem foi ao encontro de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 3: e havia um homem chamado Nicodemos, e ele era príncipe dos judeus, ele era um rabino, ele era um mestre, ele era um dos líderes de Israel, ele era um homem que tinha o conhecimento, o homem que tinha um estudo aprofundado. Então ele foi à noite ter com Cristo Jesus. Eu não sei se ele foi à noite ter com Cristo Jesus porque ele temia o povo. Eu não sei se ele foi à noite ter com Cristo Jesus porque ele temia os líderes religiosos, mas isso não importa. O mais importante é que Nicodemos foi à noite ter com Cristo Jesus. E o mais importante na nossa vida é nós fazermos como Nicodemos. Nós íamos e Jesus Cristo, conhecendo o coração de Nicodemos, e Jesus Cristo sabendo o que Nicodemos precisava. Jesus Cristo não entrou em debate com Nicodemos, mas Jesus Cristo tocou logo no ponto, porque Jesus Cristo conhece o nosso pensamento, Jesus Cristo conhece o nosso coração. Para Nicodemos, a salvação era através das obras. Para Nicodemos, que era um homem religioso, que ele guardava a lei de Moisés, ele achava que a salvação era você fazer uma boa obra, era você guardar a lei de Moisés. Mas Jesus falou com Nicodemos: em verdade eu vos digo que o homem tem que nascer de novo. Precisamos nascer de novo. O novo nascimento é mais importante e mais urgente necessidade de sua vida. Você precisa nascer de novo. Sem o novo nascimento, a sua vida é vã. Sem o novo nascimento, você não tem esperança. Sem o novo nascimento, a sua religião é vã. Sem o novo nascimento, você não pode ter comunhão com Deus. Sem o novo nascimento, você vai ser julgado por Deus. Sem o novo nascimento, você não pode entrar no reino de Deus. É preciso o homem nascer de novo. É preciso a mulher nascer de novo. É necessário. Mudança de caráter, mudança de conduta. Nós temos que nascer na presença de Cristo Jesus. Nós temos que nascer de novo. Glórias a aleluias. Lá no céu, você não vai entrar por ser um presbiteriano. Lá no céu, você não vai entrar porque você é um assembleano. Lá no céu, você não vai entrar porque você é um batista. Lá no céu, você não vai entrar porque você é um religioso. Lá no céu, você não vai entrar porque você tem um ministério. Mas lá no céu, só vai entrar aquele que nascer de novo. É necessário nascer de novo. Aleluia! Nicodemos conhecia a lei, mas ele não tinha nascido de novo. Ele pensava que a salvação era pelas obras. Ele pensava que a salvação é guardar a lei de Moisés, mas ele tinha que nascer de novo. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Por acaso ele vai entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus Cristo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer nas águas? A Bíblia Sagrada diz que João Batista batizava com água para arrependimento. As pessoas iam até João Batista e as pessoas se arrependiam dos seus pecados, e as pessoas confessavam os seus pecados, e as pessoas choravam e elas alcançavam o perdão. O que é nascer do Espírito? O nascer do Espírito, só o Espírito Santo tem poder para transformar a vida do homem. Só o Espírito Santo tem poder para renovar a vida da mulher. Só o Espírito Santo age diretamente na vida do ser humano. Então é necessário nascer de novo. Aleluia! Glórias a Deus, aleluias. Aleluia. Sem o novo nascimento, o céu não apenas seria impossível para você, mas também não seria desejável para a sua alma. E o que não é o novo nascimento? O novo nascimento não é você ter uma vida financeira boa. Nicodemos, ele era um líder religioso, ele era um
dos principais dos judeus. Ele tinha muito dinheiro, mas o dinheiro não traz a felicidade de volta. O dinheiro compra remédio, mas não compra a sua saúde. O dinheiro não traz a família de volta. O dinheiro não compra um lar, mas não compra uma casa, mas não compra o lar da sua casa. O dinheiro não compra a salvação. O dinheiro não te leva para o céu. Nicodemos tinha dinheiro, mas ele precisava nascer de novo. O que não é o novo nascimento? É você ter conhecimento da Bíblia. Não basta você ter conhecimento da Bíblia. Nicodemos conhecia a lei, mas ele não tinha nascido de novo. Tem pessoas que conhecem, tem pessoas que têm o conhecimento, mas vivem uma vida contra a palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não fizemos maravilhas, em teu nome nós não expulsamos demônio. E direi abertamente: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não basta você só conhecer a Bíblia, mas você tem que praticar. Você tem que fazer igual Ezra. Você tem que fazer igual Ezra. Vou buscar a palavra do Senhor, vou cumprir e vou ensinar. Você tem que fazer igual o rei Davi: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que não é o novo nascimento? É uma pessoa profundamente religiosa. Ela julga as outras pessoas, taca pedra nas pessoas, mas não tem o conhecimento da palavra de Deus. Não nasceu de novo. A religiosidade não leva ninguém para o céu, mas leva para o céu aquela pessoa que nasceu de novo. O que não é o novo nascimento? É você ter um cargo de liderança na igreja. Não basta você ter só cargo, mas você tem que ser íntimo de Deus. Você tem que ter comunhão com Jesus. Você tem que ter comunhão com seus irmãos. Você quer ir para o céu? Você tem que nascer de novo. Não basta ser líder apenas, mas você tem que conhecer a Jesus Cristo. Você tem que caminhar com Ele no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. Aí você está deixando Jesus entrar na sua casa e fazer morada. Aí você está nascendo de novo. E o que é o novo nascimento? O novo nascimento é algo radicalmente novo. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. É uma mudança radical. É um novo nascimento. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: e assim, se alguém está em Cristo, aleluia, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova mudança. Ocorre uma transformação de dentro para fora na vida do ser humano, que implica ter um novo coração, uma nova mente, uma nova perspectiva de vida, um novo começo. É uma mudança radical. É de dentro para fora. Aqueles velhos costumes, aqueles velhos pecados, aquela velha rotina que se distanciava de Deus, você tem que jogar ela fora. E você tem que se aproximar de Deus. Uma mudança radical. O que é o novo nascimento? É uma obra exclusiva de Deus. É nascer do céu. Ou seja, só o Espírito Santo de Deus pode dar a vida aos que estão mortos. Só o Espírito Santo de Deus pode soprar nos vales de osso seco. Só o Espírito Santo de Deus pode mudar o caráter do ser humano. Pode mudar o ser humano. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Temos que nascer, abrir o nosso coração. Aleluia. Glórias a Deus, aleluias. O Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo de Deus, ele nos regenera. E aquela pessoa que nasce de novo,
ela nasce do sangue do Cordeiro. Glórias a Deus, aleluias. O novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Nascer do Espírito é nascer de cima, do alto de Deus. Mudança completa do coração, do caráter e da vontade. É uma ressurreição. A Bíblia Sagrada diz que quando nós batizamos nas águas, nós morremos para esse mundo e vivemos para Deus. Nós somos agora uma nova criatura, um novo ser. Aleluia. As nossas vontades agora não é mais a vontade do mundo, mas é as vontades de Deus. Então são novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novos apetites, novos julgamentos, novas opiniões, nova esperança e novos temores. Glórias a Deus, aleluias. Então Jesus foi falando com Nicodemos sobre o novo nascimento. E Jesus Cristo disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Quem são os nascidos da carne? São aquelas pessoas que são separadas de Deus. São aquelas pessoas que não têm o desejo em Deus, mas têm o desejo no mundo. São aquelas pessoas que não se deleitam em Deus, mas se deleitam no mundo. São aquelas pessoas que não fazem a vontade de Deus, mas fazem a vontade do mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem consiste em ser amigo do mundo é inimigo contra Deus? João disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esses são os nascidos da carne, que estão neste mundo, fazendo os desejos da carne, fazendo os desejos da vida. Mas o que é nascido no Espírito é nascido de Deus. Ama a Deus, busca a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai primeiramente, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Glórias a Deus, aleluias. Então, meus amados irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que 2021 caminhar com Deus, fazer a vontade dele, porque nós somos nascidos do Espírito. E se nós somos nascidos do Espírito, nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que buscar fazer a vontade do Pai que está no céu. Aleluia. Glórias a Deus, aleluias. E Jesus é enfático em dizer: necessário é, Nicodemos, nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra, nós não vemos o vento, mas nós sabemos que ele existe. O vento é soberano, ele sopra para todos os lugares. E assim é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é soberano. O Espírito Santo de Deus assopra em lugares que nós nem imaginamos aonde o Espírito Santo de Deus assopra. Como, por exemplo, quando Deus mandou Oséias ir lá no prostíbulo e casar com uma prostituta, o Espírito Santo soprou lá no prostíbulo. O Espírito Santo sopra em todos os lugares. O Espírito Santo sopra nos hospitais. O Espírito Santo sopra nas cadeias. O Espírito Santo sopra nas favelas. O Espírito Santo pode te usar você para ir para onde for. Esses são os nascidos do Espírito. O Espírito Santo fez na minha vida. Eu estava nesse mundo sem perspectiva de vida, não tinha esperança. E eu me lembro que eu estava no meu quarto, eu estava dormindo, e eu sonhei que de repente vinha dois homens armados, fortemente encapuzados, e eles entraram no meu quarto, e de repente um me pega nas pernas, outro pega pelos braços, e sai me arrastando e me leva para o porão, e me joga no chão, e eles puxaram a arma deles e apontaram para mim, e só deu tempo de eu tampar meus olhos para não ver meu fim. E de repente aqueles homens dizendo um para o outro, e eles disseram: nós estamos salvos, e você? E de repente
a arma daqueles irmãos se transformaram em Bíblia, as roupas se transformaram em roupa cristã, o porão que estava escuro clareou, e aqueles homens dizendo um para o outro: vamos para a igreja que o culto hoje está abençoado. E eu olhando aqueles irmãos indo para a igreja, eu acordei e eu comecei a chorar. O Espírito Santo tocou na minha vida e eu comecei a chorar. Eu dobrei o meu joelho e disse: Deus, se minha prima aparecer nesse exato momento, eu aceito o Senhor como meu Salvador. E a minha prima apareceu lá e chamou a minha mãe. E não demorou muitas semanas. Eu tinha 19 anos, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E estou caminhando até hoje para a glória de Deus. Assim como o Espírito Santo está fazendo um convite para você esta noite. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te dar uma vida nova em Cristo Jesus. E Nicodemos está dizendo: mas como pode ser isso, Senhor? E Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? E Jesus disse: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E Jesus estava se declarando como Filho de Deus para Nicodemos. Jesus estava dizendo: eu desci do céu, eu sou o Filho de Deus. E Jesus disse no versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem será levantado. Os filhos de Israel estavam lá no deserto, e de repente eles começaram a murmurar do maná. E Deus mandou serpentes, e aquelas serpentes começaram a morder os filhos de Deus, e os filhos de Deus começaram a morrer. E eles clamaram a Moisés, e Moisés intercedeu por eles. E Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar. E todas aquelas pessoas que fossem picadas pela cobra, quando olhavam para aquela estátua, era curado. Saía da morte para a vida. E assim é o Filho de Deus. Foi necessário Jesus Cristo ser levantado naquela cruz. Foi necessário aquele sacrifício vivo. Foi necessário Ele morrer para os nossos pecados, para que hoje estamos aqui adorando a Ele, para que nós possamos ter a vida e vida com abundância. Nós passamos da morte para a vida. Jesus Cristo precisou se levantar por nós, para nos dar vida eterna, para nos dar a comunhão com Deus, para nos dar a reconciliação, para nos dar a regeneração, para que nós possamos ter acesso a Deus, para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que nós possamos ter diálogo com Deus, para que nós possamos chamar a Deus de Pai, e nós somos filhos dele, para que nós possamos ser filhos amados de Deus. Foi necessário Jesus Cristo ter levantado naquela cruz. Ele levou os nossos pecados. Os nossos pecados estavam sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Jesus disse: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Foi necessário que Jesus se levantou naquela cruz para que nós possamos ter vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que tinha no mundo para Deus amar de tal maneira? Tinha eu e você, homens e mulheres. Foi por isso que Deus amou o mundo. Nós maus, nós pecadores, mas Deus nos amou primeiro. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos amado. Antes de nós nascer, Deus já tinha nos amado. O seu amor é eterno, o seu amor é incondicional. De onde veio esse amor? Veio de Deus. E Deus nos amou de tal maneira
que Ele mandou seu único Filho para morrer na cruz por causa dos nossos pecados, para que crê nele não pereça, mas tenha vida e vida com abundância. Qual é a dimensão do amor de Deus por nós? Vamos raciocinar esse amor de Deus. Ele amou o mundo, mas o mundo está falando que somos nós. Será que o amor de Deus é do tamanho do mundo? Sendo que o universo da qual Deus criou é uma dimensão que não tem como calcular. Mas o amor de Deus por nós é maior do que o universo. Se nós olharmos o livro de Gênesis, Deus criou o céu, a terra pelo poder da tua palavra. Mas eu e você, a Bíblia Sagrada diz que Deus fez o homem a obra de tuas mãos. Deus tirou da costela do homem a Eva. Então foi a obra de suas mãos. Deus fez o ser humano a obra de tuas mãos. E o céu, a terra e o mar foi pelo poder da sua palavra. Então ele caprichou no ser humano. Então o amor dele é maior do que o universo por nós. E esse amor é eterno. Porque Deus é eterno. Glórias a Deus, aleluias. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. A Bíblia Sagrada diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos vossos maus caminhos. E Deus diz ainda: pois por que razão morrerás? Deus enviou Jesus não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado. Você crê em Jesus? Você está livre dessa condenação. Você crê em Jesus? Você é um cidadão do céu. Você crê em Jesus? Você é filho de Deus. Aleluia! Você crê em Jesus? Glória a Deus! Você vai ser semelhante aos anjos do céu quando Jesus voltar buscar a sua amada igreja. Então quem crê nele não pereça, não é condenado. Então, meus amados irmãos, o crer no grego é confiar. Aleluia! As pessoas no mundo crêem em Deus, mas não faz a vontade de Deus. As pessoas no mundo creem em Deus, mas não serve a Deus, serve ao mundo. Mas aqueles que crêem são aqueles que confiam. Está com um problema? Eles confiam que Deus pode resolver todos os nossos problemas. Aleluia! Glórias a Deus, aleluias. A Bíblia diz em Salmos 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. E o que os homens fizeram? Não os conheceu. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que sua obra não seja reprovada. É por isso que Deus levanta profeta e diz: irmão, conserta o teu altar, conserta a tua vida, porque as obras são reprovadas. Deus é santo e Deus quer que cada um de nós se santifique a cada dia mais. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. São os filhos de Deus, são os nascidos do Espírito, são aqueles que estão nessa terra só de passagem, estão nessa terra aqui, mas não são daqui. O nosso lugar é no céu, é nas mansões celestiais. Jesus, eita glória, a fim de que as suas obras sejam manifestas. aleluia, Deus. Porque são feitas em Deus, não para agradar o homem, mas em Deus. Para quê? Para fazer a vontade